pastor, nada me faltará. Me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Prepara o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor todos os dias. Você pode confirmar com um amém aí, em nome de Jesus, por esta palavra, e entender que é verdade. Glória a Deus. Pastor Marcelo, e ele dizia sobre a provisão, a direção, a proteção e a comunhão. É o que está inserido. A provisão de Deus, a direção, a proteção e a comunhão. É isso que o Senhor é para nós, dentre tantas coisas que Ele é. E eu quero deixar aqui frisado nessa noite: guia-me mansamente às águas tranquilas. Que você possa ser guiado pelas águas tranquilas de Deus. Ele tem um lugar de descanso para nós, de paz, aleluia, de refrigério para nossa alma. Ele tem esse lugar de segurança para nós. E eu tenho certeza que se você se voltar ao Senhor, você vai receber desta paz, dessa tranquilidade que reflete de Cristo, aleluia. Porque Ele é o nosso pastor e de nada nós teremos falta, porque o bom pastor cuida de nós. Amém? Vamos orar, pedir direção ao Senhor. Deus, nós exaltamos o Seu nome. Tu és soberano, Tu és Rei dos reis, Senhor dos senhores. Temos esta palavra tão poderosa, Deus, que transmite a nós proteção, segurança, provisão, comunhão, Senhor. Esta palavra que traz conforto e esperança para as nossas vidas, que ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temos que temer, porque o Senhor está conosco, Senhor. A sua vara e o seu cajado nos consola. O Senhor é o Deus que está com os seus filhos. O Senhor é o Deus que ampara os seus filhos. O Senhor é o Deus que acalma os corações, aleluia. Pai, voltamos a Ti, ó Deus, confiantes no Senhor. Nós exaltamos ao Senhor das nossas vidas, da nossa salvação. Aos louvores que serão entoados, a palavra que será direcionada, pautada segundo a Sua vontade e o Seu querer. Nos alcança, Senhor, alcança cada lar, alcança Dias d'Ávila, os enfermos, aqueles que estão contaminados por esse vírus, Senhor. Não sabemos as localidades, os bairros, mas sabemos que o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe agora, Senhor, onde se encontram os enfermos. Te pedimos que o Senhor vá de encontro, Senhor, traga restauração, Senhor, traga cura aos enfermos, Deus. Não somente aqueles que foram contaminados pelo vírus, mas te pedimos, Pai, que o Senhor venha curar de toda e qualquer enfermidade, Deus. Tu és o Deus poderoso. Deus, nós confiamos no Senhor. Nós queremos agora pedir que os nossos pensamentos, Deus, sejam voltados a Ti, Senhor. Que haja, Senhor, agora, ó Pai, uma atenção especial para aquilo que o Senhor tem a nos falar, aquilo que o Senhor tem nos a proporcionar neste momento, Deus. Que toda distração, que todo roubo da palavra, em nome de Jesus, seja dissipado, Senhor. Que haja entrega para este momento, apesar, Senhor, de sair um pouco do padrão que estamos acostumados a estar. Deus, que nós possamos valorizar este tempo, que nós venhamos ter temor, ó Deus, pela Sua palavra, pela, Deus, adoração ao Seu nome, Jesus. Coloca isso em nossos corações, que possamos, ó Deus, nos resguardar neste tempo, para dar o nosso melhor a Ti, Jesus. Alcança os nossos pastores, guarda os mesmos, sustenta os Teus filhos, dá sabedoria, Senhor. Traz graça aos Teus filhos, que possa continuar sendo instrumentos de vida para nós, Senhor. Nós continuaremos confiando e exaltando o Seu nome. Fica aqui conosco. Este é o nosso pedido e já Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia, paz do Senhor Jesus a todos. Quero te dizer nessa noite, não desanime. O teu socorro, ele vem do alto. Aleluia. Ele vem do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Aleluia. Elevarei meus olhos para os montes, olharei. Do Senhor virá o meu socorro. Me esconderei nas asas de Deus. Seu amor é grande, sempre acolhe os seus. Quando o mal me tocar, ao meu Deus eu clamarei, e ajuda do céu vem. Nessa vida a luta é grande, mas eu não vou desistir. Sei que vou chegar até o fim. Seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Todos teus inimigos envergonhados serão quando lá na glória Deus te exaltar. Não dê ouvido, não, ao vil tentador que faz de tudo pra você parar. Levante agora sua voz, clame forte ao Senhor, e Ele pode te livrar. Ele tem a solução, o domínio e o poder. Falta pouco pra você vencer. Seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Deus vai te ajudar. Creia em nome do Senhor Jesus. Deus vai te ajudar. Aleluia. Glória a Deus. Nós cremos, Pai. Aleluia.
quero que você que está em casa, que está aqui também, coloque a mão no seu coração e repita comigo: Senhor Jesus, não retire de mim o teu Espírito, que eu seja sempre sua morada. Aleluia. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo, pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, 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 Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo, pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, 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 o meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, 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 faça morada em mim.
fato que as coisas nessa terra são abaladas. O sistema se corrompe, os homens se corrompem. Mas é fato que o reino de Deus é inabalável, é invencível. A corrupção não alcança, a malignidade não alcança. É poderoso o reino do nosso Deus. Há um episódio na Bíblia que um rei chamado Senaqueribe desafia um rei chamado Ezequias. Ezequias era um homem de Deus, um homem que restaurou o culto ao Senhor, um homem temente a Deus. E certo dia Senaqueribe se revolta contra Ezequias, começa a afrontar, começa a ameaçá-lo. Mas Ezequias, como homem de Deus, ele anima o seu povo e falando para o seu povo: esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Essa tem que ser a nossa convicção, assim como Ezequias tinha, que o Deus poderoso é inabalável e invencível. A Bíblia vai dizer que Senaqueribe não se contenta em chegar aos muros e ofender o povo, mas ele escreve cartas de ameaça. Ele escreve cartas direcionadas a Ezequias. Mas a palavra vai dizer que Ezequias vai ao templo e apresenta ao Senhor essas cartas. Porque essas cartas não só ofendiam Ezequias e o seu povo, ofendia o grande Deus. E ai de quem se levanta contra o Senhor e o seu povo. Ele entra no templo e ele ora ao Senhor. Ele apresenta ao Senhor essa carta, ele apresenta ao Senhor a afronta, ele apresenta ao Senhor todas as palavras proferidas contra o Deus poderoso, contra o reino de Deus inabalável. E é incrível o desfecho dessa história, meu irmão, porque eu ouso a dizer, a repetir, que o nosso Deus é poderoso e o seu reino é inabalável. Aleluia. Nada pode afrontar o nosso Deus. Nada desestabiliza o reino do nosso Deus. Senaqueribe estava dizendo: você acha que vai vir me vencer? Você acha que o seu Deus pode te livrar? Você acha que o seu Deus pode alguma coisa? Mas sabe o que acontece, irmãos? O Senhor só manda um anjo, só um. E esse um anjo mata 185 mil assírios. Só um anjo, imagine. Se só um anjo matou 185 mil, imagine o poder do nosso Deus. Aleluia. Imagine o poder do nosso Deus. Somente um anjo enviado por Deus matou 185. Imagine o poder do reino do nosso Deus. Aleluia. O Deus que você serve, irmão, é digno de toda confiança. O Deus que você serve é digno de toda confiança. Ele é poderoso. O reino dele não tem fim. Aleluia. Ele sempre será o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele foi o mesmo Deus que destruiu ali 185 mil homens que se ousaram contra ele. Ele continua o mesmo Deus, poderoso e invencível. O reino dele é poderoso. Nós vamos declarar através dessa canção, aleluia, que os reinos se abalam, os povos se curvam diante da presença do nosso Deus. Ele é poderoso e nós reconhecemos o poderio dele nesta noite. Você pode levantar suas mãos em adoração ao Senhor onde você estiver agora. Você pode levantar sua voz em gratidão ao Deus poderoso que você serve, ao Deus fiel, ao Deus que não nos desampara. Aleluia. Oh, da baixei, canta lá, baixei. O nosso Deus não leva afronta para casa, meu irmão. Ele entra na peleja e vence, aleluia. Com ele não tem perda, com ele é vencer ou vencer. O nosso Deus é poderoso. Aleluia, aleluia. Nós confiamos em ti, Senhor, assim como Ezequias.
Aleluia. Nós confiamos no seu poder, Jesus. Nós confiamos no seu poder. Nós confiamos na sua soberania. Nós confiamos, Senhor, na sua verdade. Nós confiamos no seu caráter inabalável, Deus. Aleluia. Por isso te adoramos. Por isso te exaltamos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Aleluia. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor, Senhor dos senhores. Aleluia. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. E a tua igreja te adora. 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 Senhor, nós não somos como Senaqueribe, que se levanta contra o seu poder. Não, Senhor. Nós somos como Ezequias, que se humilha ante o seu poderio e reconhece quem tu és. Aleluia. Quem tu és, Senhor. Nós confiamos em ti. Com eles está o braço de carne, mas conosco está o braço do Senhor, o braço forte e estendido do nosso Deus. Ele é poderoso. Nós estamos seguros em ti, Jesus. Nós estamos seguros do seu governo. Nós estamos seguros do seu reino. Ah, Senhor, os políticos podem se corromper, podem se vender, podem, Deus, fazer coisas erradas, Senhor, mas nós confiamos no seu reino. Ah, Senhor, esse não falha, esse não é abalado. Aleluia, aleluia. Ora, baixeira, bacanta, lá, baixei. Tu és Senhor e Rei, tu és poderoso, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Declare comigo o teu reino. Aleluia. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Aleluia. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja
igreja te adora. A tua 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 igreja te adora. Rei dos reis, majestade santa, Deus justo e fiel. Oh, a tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora. 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 Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Como já foi dito aqui, o reino do Senhor é inabalável. Ele reina para sempre. Ele reina com justiça, com verdade. Aleluia, Jesus. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina,
reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, aleluia. A paz do Senhor. Eu cumprimento a todos que estão em casa, participando conosco, assistindo esta live com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Nós estamos em mais uma escola bíblica. Em mais uma escola bíblica, já louvamos a Deus. E nós vamos dar continuidade a nossa série de aulas, de exposições na carta de Paulo aos Efésios, tá? E hoje nós vamos falar da segunda parte aí do capítulo de número 2 de Efésios. Você em casa, se você tem a sua Bíblia, tem Bíblia aí, pega a sua Bíblia, abre em Efésios capítulo 2, versos 11 e 12, Efésios capítulo 2, verso 11 e 12, e logo após Romanos capítulo 4, verso 12 a 14, tá? Efésios 2, 11 e 12, e logo após Romanos 4, verso 12 a 14. Efésios nos diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Agora Romanos 4, verso 12 e 14, nos diz assim: e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. A fé de Abraão, embora Abraão seja pai da circuncisão, nós vamos entender isso aqui, ele por conta da sua fé, mas o seu testemunho de fé foi quando a ele ainda estava na incircuncisão. Verso 13, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé, pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre a condição dos gentios sem Deus, baseado aí nesses dois versos de Efésios, Efésios 2, o verso 11 e 12, é basicamente o que a gente vai trabalhar hoje, esses dois versos, tá? A nossa lição, como sempre, está dividida em 3 partes. A primeira, chamados incircuncisão, nós vamos entender essa questão aqui da circuncisão e da incircuncisão. Isso é básico aqui para nós entendermos. O segundo tópico vai falar
fala sobre estranhos ao concerto da promessa, né? Os gentios eram estranhos ao concerto da promessa, eles não compreendiam a questão da promessa, e a terceira parte vai falar, eles estavam sem esperança e sem Deus. Mas para iniciarmos, para entendermos a questão da circuncisão, porque no verso 11, Paulo diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, Efésios 2:11, ereis ou eram gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. A circuncisão foi um pacto que Deus fez com Abraão em Gênesis capítulo 17, em caso eu peço para que você abra a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 17, é o primeiro relato aí que fala da circuncisão, para nós entendermos. Gênesis capítulo 17, verso 10 a 14, tá? A circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino, né? E essa cirurgia que era feita naquela época era um pacto de Deus para com os filhos de Israel. E esse pacto ele é estabelecido, a primeira referência à circuncisão está em Gênesis capítulo 17. Em casa você pode folhear aí comigo, ver aí comigo. Versos 10 a seguir diz assim: este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e entre a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, né? Essa cirurgia, a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Verso 11: e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal do concerto entre mim e vós. Verso 12: o filho, a idade em que a criança era circuncidada, o filho de 8 dias, pois será circuncidado todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Então, todo macho, até aquele escravo nascido em casa ou comprado, ele deveria ser circuncidado. Verso 13: com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu concerto na vossa carne, por concerto perpétuo, né? A ideia de concerto aqui é de pacto. E o macho com prepúcio, cujo a carne do prepúcio não estiver circuncidada, e o macho, ou todo homem com prepúcio, que a carne do prepúcio não estiver circuncidada, ou seja, todo homem que não for circuncidado, aquela alma ou aquele homem será extirpada. A ideia de extirpada aqui é morto, né? Será morto porque quebrou o meu concerto. E aqui é a instituição da circuncisão, a primeira referência em Gênesis 17. Por que a circuncisão? O que isso significa? Era um símbolo de pureza ou de santidade. Era a marca de que aquele povo era um povo exclusivo de Deus, né? E a circuncisão, ela aponta tanto para uma pureza, no que diz questão à idolatria. Os judeus, todo circuncidado, ele estava dizendo que ele adorava apenas um único Deus, ele era monoteísta, e além de não adorar outros deuses, eles não praticavam a adoração a esse único Deus, não tinha atos sexuais, como na época daqueles povos lá, eles adoravam as divindades, praticando atos sexuais diante da imagem das divindades, o que era chamado, né, as mulheres
que existiam para esse propósito eram chamadas de prostitutas cultuais. Nós temos uma referência disso, basicamente disso, lá na frente o povo de Israel vai cair nesse pecado, em Jeremias capítulo 5, em casa você pode folhear aí, Jeremias capítulo 5, verso 7, Jeremias 5, verso 7, nós temos uma referência a isso aí, quando o povo de Israel, veja o que Deus diz, como vendo isto te perdoaria, Deus está perguntando ao povo judeu, teus filhos me deixaram a mim, e juram pelo que não são deuses, ou seja, eles me abandonaram um único Deus, e adoram e juram, por aqueles que não são deuses, ou seja, adoram a outras divindades, depois de eu os ter fartado, ou seja, ter fartado, Deus deu àquele povo tudo que aquele povo precisava, era um povo escravo no Egito, mas Deus resgata esse povo do Egito e torna esse povo que era escravo uma nação poderosa. É por isso que eu disse, depois de eu os ter fartado, aqui, adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. A ideia aqui é de que eles adoravam a outras divindades, praticando o que era chamado de sexo cultual. A questão da circuncisão, ela é ferrenha até no Novo Testamento. Nós temos uma referência aí em Atos, se você puder em casa, Atos capítulo 11, Pedro, ele vai pregar na casa de um homem que não é judeu, e quando Pedro volta, ele prega na casa de Cornélio, quando ele volta para casa, alguns irmãos judeus colocam ele no canto da parede e fazem essa pergunta, Atos 11:3, dizendo, entraste em casa de varões incircunciso e comeste com eles. O que é que eles estão dizendo? Você, Pedro, comeu, sentou com aqueles impuros, porque a ideia para o judeu era que todo incircunciso era impuro. Então, o significado da circuncisão é um significado de pureza, significa religiosamente a pureza. Aí Paulo fala também da circuncisão do coração. O evangelho vai apontar não para uma circuncisão da carne, mas do coração. O evangelho ele vai levar numa perspectiva totalmente diferente da cultura religiosa judaica. Veja Romanos 2:29. Em Romanos 2:29, aí do lado de Atos, Romanos 2:29, Paulo vai falar algo aí para os judeus, Romanos 2:29, e ele diz assim, aqui, a partir do 28, ele diz, porque não é judeu o que é exteriormente, o que Paulo está dizendo é, o judeu, verdadeiro judeu, aquele judeu que realmente ama a Deus, não é aquele que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne. O que Paulo está dizendo, o verdadeiro judeu e a verdadeira circuncisão não tem a ver com aquela prática religiosa que foi estabelecido há anos e anos atrás, verso 29, mas é judeu o que é no interior, aquele que realmente ama única e exclusivamente a Deus, mas é judeu que é no interior, e circuncisão que é do coração. Em alguns textos proféticos do Antigo Testamento, Deus vai dizer, eu não quero que vocês circuncidem a vossa carne, o vosso prepúcio, mas circuncidem o prepúcio do vosso coração. O próprio Deus já havia dito isso, e Paulo toma posse dessa palavra e diz, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra. A letra aqui é todo o arcabouço da lei de Moisés, não na letra, ou seja, no cumprimento ritual da lei de Moisés, naquele rito mosaico, cujo louvor não provém dos homens, mas
de Deus, né? Veja que na lei mosaica, a honra é do homem, né? O homem, ele é beneficiado por aquilo que ele faz. Se ele cumpre os 10 mandamentos, se ele cumpre toda a lei de Moisés, o louvor passa a ser dele. Mas Paulo diz, a circuncisão verdadeira, o verdadeiro judeu, ele não se justifica pelas obras dele, mas o louvor dele não provém dele mesmo, dos homens, mas de Deus. Ele se gloria em Deus. Tem um outro verso aí perto, em Gálatas capítulo 6, Gálatas, capítulo 6, aí perto, Gálatas 6, verso de número 15, Paulo diz assim: porque em Cristo Jesus, em Cristo, não na lei de Moisés, em Cristo, né, numa nova ordem de coisas, numa nova aliança, porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão aqui é todos os povos que não eram circuncidados, não faziam parte daquele pacto do Gênesis, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, ou tem poder algum. O que Paulo está dizendo é, não interessa para o Evangelho se você é circuncidado ou não. O Evangelho não se torna maior nem menor por conta do fato de você ser ou não ser circuncidado. Não tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então, para Paulo, para a teologia paulina, o que importa não é a circuncisão, mas é o fato de você ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Isso aqui serve para nós, irmãos. Às vezes a nossa fé está fundamentada naquilo que a gente faz. Por vezes a gente é muito fariseu na nossa fé, na nossa religiosidade. Jesus conta que quando o fariseu sobe ao templo para orar, o fariseu disse assim: eu não sou como aquele publicano que está lá fora querendo orar. Muito pelo contrário, eu não adultero, eu não roubo, eu jejum 3 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que tenho. Então a fé do fariseu é baseada naquilo que ele faz. E para Paulo, interpretando aqui segundo a questão da circuncisão, para Paulo, o que importa não é a lei de Moisés, é o fato de ser uma nova criatura. Nós podemos congregar e não ser uma nova criatura. Às vezes nós até dizimamos e não somos uma nova criatura. Por vezes conhecemos de todo arcabouço doutrinário da igreja. Conhecemos as 10 principais doutrinas bíblicas da fé cristã. Entretanto, há casos de que nós não somos nova criatura. Por quê? Porque o fato de ser uma nova criatura não diz respeito àquilo que a gente faz, mas àquilo que Deus fez por nós. Ô pastor, então eu posso ser nova criatura e não dizimar? Não. Todo verdadeiro crente, todo verdadeiro servo, toda nova criatura, ele vai dar testemunho da sua fé. Ele vai dar testemunho da sua fé. O que eu quero dizer é que tem muita gente que faz obras boas, cumpre todo o padrão cristão, cumpre toda a ordenança bíblica, entretanto a fé não está tão bem. Mas todo aquele que é sadio na fé, ele faz tudo isso para a glória de Deus. Então, para Paulo, não há virtude no Evangelho, o fato de você ser circuncidado ou não há virtude alguma, mas sim o fato de ser uma nova criatura. Tá? É importante dizimar? Mas também ser uma nova criatura. É importante congregar? Mas antes de tudo ser uma nova criatura. É importante, se eu puder ser um teólogo, é ótimo, mas o mais importante é ser uma nova criatura. É importante eu ter, pastor, uma carteirinha de membro da igreja? Mas o mais importante é ser uma nova criatura. Pastor, é importante eu fazer parte e
patrocinar a missão no mundo todo é ótimo, é importante, mas o mais importante é ser uma nova criatura, porque se nós não formos uma nova criatura, a gente pode entrar no inferno com carteirinha de membro. Essa é uma realidade. Então é importante ser uma nova criatura, é o que Paulo está dizendo aqui. A questão da circuncisão tem também a questão da nova aliança, né? Há uma discussão, o Novo Testamento vai ter um embate muito grande sobre isso. Veja comigo ainda aí, Gálatas capítulo 5, nós já estamos em Gálatas, capítulo 5, verso de número 2 e 3, Gálatas 5, verso de número 2 e 3, você vai ver que no Novo Testamento, a questão da circuncisão vai trazer um embate teológico muito grande. Verso 2, 5, verso 2, eis que eu, Paulo, olha o que Paulo vai dizer, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Havia uma discussão, todo aquele que aceitar a fé em Cristo deve se circuncidar. O que Paulo está dizendo é que todo aquele que achar que para ele ter uma verdadeira fé, ele precisa circuncidar, Cristo de nada aproveitará. De nada. A fé cristã, o sacrifício de Cristo não vai ser de proveito algum para aquele que acreditar que precisa ser ainda circuncidado. E ele diz de novo, protesto que todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Aí ele também diz em Filipenses, aí perto, Filipenses capítulo 3, verso 2, Filipenses 3:2, ele diz, guardai-vos dos cães, né? A ideia de cães aqui era daqueles maus irmãos perseguidores, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, está aqui, guardai-vos da circuncisão. Olha o que Paulo está dizendo aqui, se livre, se proteja, se defenda da teologia, da doutrina da circuncisão. Aí está em Atos. Você pode ver aí Atos capítulo 15, e tem uma discussão acerca disso em Atos 15, e na realidade Atos 15 é o primeiro concílio da igreja cristã. O primeiro concílio da igreja cristã é esse concílio aqui em Jerusalém, que é aqui em Atos capítulo 15. E qual é o problema do concílio? Por que existiu aquele concílio? Por conta disso mesmo, dessa guerra teológica entre ser circuncidado ou não, se era necessário ou não. E em Atos 15, verso 1, diz assim, então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos gentios, aqui, desta forma, se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podereis ser salvos. Então, alguns irmãos da Judéia que tinham culturalmente o hábito de se circuncidar, iam para os gentios e diziam, se vocês não se circuncidar, vocês não serão salvos. Verso 2, e tendo tido Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles, irmão, Paulo não abria mão da questão doutrinária. Veja que o texto faz questão de apresentar uma grande discussão, uma contenda. Paulo não abria mão da apresentação de um evangelho correto, e ele diz, tendo tido Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles, contra esses irmãos, resolveu-se que Paulo e Barnabé, e alguns dentre eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então eles vão a Jerusalém para discutir a questão com os apóstolos. No verso de número 5, diz assim, alguns, porém, verso 5, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Veja,
para eles, além de aceitar a fé, eles precisariam se circuncidar e guardar a lei de Moisés. Verso 6, congregaram-se, pois, os apóstolos, os anciãos, para considerar este assunto. E no verso 28 tem a decisão. Verso 28 aí, você pode ver. Verso 28 é um dos versos mais lindos da Bíblia, é esse verso. Diz assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Irmão, isso é lindo. A igreja dos apóstolos, primeiro não era a vontade deles, para depois ser a vontade do Espírito Santo. O texto diz assim, ó, e pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. A vontade de Deus vem em primeiro lugar. Para a igreja dos apóstolos, primeiro a vontade de Deus, e se pareceu bem a Deus, pareceu bem a nós. E o texto diz, e pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Então, o que os apóstolos vão apontar aqui é os encargos necessários. Aí veja o 29, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas fazeis bem se vos guardardes, e bem vos vá. Veja que o que a igreja vai decidir o que a igreja vai decidir é pela interpretação espiritual, real da circuncisão, porque o que a circuncisão representava, uma separação. O povo de Deus não deveria adorar outros deuses e não deveria ter práticas sexuais ilícitas, e isso aqui é o que os apóstolos vai determinar. Olha o que eles dizem: vos abstenhais de carnes sacrificadas a ídolos, idolatria, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Vocês fazem bem em evitar estas coisas. Então, aqui é a discussão religiosa acerca disso. Em Filipenses 3,3, Paulo diz, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo, e não confiamos na carne. Paulo diz, a circuncisão é todo aquele que serve a Deus no Espírito, de verdade, é todo aquele que se gloria não neles mesmos, mas em Jesus Cristo, que não confia na carne. Então, em Cristo, na pessoa de Deus, nós somos circuncidados, porque servimos a Deus em espírito. Aí o segundo tópico, nós vamos ver agora. O segundo tópico aqui vai falar da questão da vida, estranhos ao concerto. Veja o verso 12 de Efésios. Verso 12 diz, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho aos concertos. Então, eles estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho aos concertos. A ideia de separado de Cristo aqui é naquele tempo, ou seja, no tempo em que haviam sido regenerados ainda, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, não tinham Cristo. Eles estavam antes no paganismo, então não estavam em Cristo. Eles viviam uma vida sem Cristo, adoravam a outros deuses, com todo um arcabouço doutrinário diferente. Então eles estavam sem Cristo antes de ser regenerados, separados da comunidade de Israel. Significa que eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, eles não participavam de toda aquela riqueza simbólica que havia no culto mosaico. Quando a gente estuda o tabernáculo, a figura do tabernáculo, a mensagem do tabernáculo é de uma grandiosidade incrível, e eles não participavam disso. Então eles não estavam excluídos dos símbolos, mas também não faziam parte do povo, eles não eram o povo de Deus, eles eram gentios, eles não eram israelitas, e consequentemente não podiam usufruir dos privilégios
da aliança, né? Eles não poderiam usufruir dos privilégios da aliança que Deus fez com os patriarcas, da aliança que Deus fez com Abraão, com Moisés, com Davi. E é isso que Paulo vai dizer quando ele diz assim, alienados, né? Ele diz aí, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ou alienados aos concertos e à promessa. Basicamente os concertos aqui era qual? O concerto e a aliança que Deus fez com Abraão, né? Eles não faziam parte disso, eles não sabiam quem era Abraão, eles não sabiam a importância dessa aliança, né? A gente sabe da grandiosidade, né? O evangelho foi pregado primeiramente a Abraão, Paulo diz isso, e nós estamos aqui, nós somos frutos da aliança que Deus fez com Abraão. E Deus, Ele vai expandindo essa aliança e apresentando ela com maior nitidez através de Moisés. A aliança mosaica traz os parâmetros dessa aliança, né? Deus faz a aliança com Abraão, mas é em Moisés que Deus vai sistematizar essa aliança, essa promessa. Ela é sistematizada com Moisés no pacto mosaico e ela vai mostrar a dimensão. Deus vai apresentar a dimensão dessa aliança, a dimensão, tanto no tempo presente quanto na eternidade, no pacto davídico, né? O reinado de Davi, o Jesus é o filho de Davi, e esse reino davídico não terá fim. Então, eles estavam estranhos a isso. Eles não sabiam da promessa que Deus fez a Abraão. Eles não tinham conhecimento do momento em que Deus sistematizou essa promessa com a pessoa do profeta Moisés. Eles não tinham compreensão da dimensão dessa promessa na pessoa do maior rei, né, de Israel, que foi Davi. Eles não tinham conhecimento disso. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados a qualquer promessa ou esperança messiânica. Eles não tinham conhecimento disso, eles não tinham conhecimento que a promessa de Deus era trazer o filho dele, que o filho dele encarnasse, fosse morto e iria ressuscitar para a nossa salvação, agora de alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Veja comigo Gálatas. Paulo vai citar isso, que agora eles fazem parte, em Gálatas capítulo 3, verso 29, é o último verso do capítulo 3 de Gálatas, 3, 29, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Olha o que Paulo está dizendo, agora em Cristo, vocês também são descendência de Abraão, descendência de Abraão. É o que Paulo está dizendo. Você que está em casa me assistindo, participando conosco, pela fé em Cristo, você é descendência de Abraão. Você faz parte da promessa que Deus fez a Abraão. Significa dizer que a promessa que Deus fez a Abraão, Ele fez a você. E herdeiros conforme a promessa. Você vai herdar isso na pessoa de Cristo Jesus. E para findar aqui a nossa lição, o terceiro tópico, sem esperança e sem Deus, eles eram desprovidos de esperança, né? Eles viviam em um contexto totalmente diferente do contexto cristão, do cristianismo, e o que o cristianismo propagava? Uma vida eterna, Eles não tinham essa esperança, eles não tinham a esperança da ressurreição. Primeiro porque quando a gente estuda as divindades, os deuses gregos, nós encontramos a figura de Apolo. E Apolo era um deus que ele dizia que nenhum humano ressuscitaria.
nenhum humano. A vida do homem seria basicamente terrena, não havia espaço para ele na eternidade. Eles levavam essa filosofia de Apolo à risca, do Deus Apolo à risca. É por isso que no Novo Testamento a gente vai ver os coríntios, alguns coríntios duvidando da ressurreição. É por isso que a gente vai ver em Tessalonicenses alguns crentes desanimados por aqueles que morreram, porque eles não tinham esperança da ressurreição. E é por isso que Paulo vai sempre abordar essa questão, abordar isso, que Cristo Jesus nos ressuscitará. Eles não tinham esperança, mas Paulo começa a ensiná-los, eles passam a crer na ressurreição dos mortos, sem esperança e sem Deus no mundo, né? Aí você pode ver, porque eles estavam sem Deus no mundo, é porque eles não acreditavam em Deus, acreditavam, mas eles acreditavam em vários e vários deuses, não no Deus de Israel, mas em vários deuses, né? O panteão grego era gigantesco, havia muitas divindades. Eu quero que você folheie a sua Bíblia comigo, em 1 Coríntios capítulo 8, 1 Coríntios capítulo 8, verso 4, Paulo diz: assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Era uma pergunta que surgiu na igreja de Corinto. Pode comer comida sacrificada a ídolos? Aqui mostra o quanto os gentios, quantos ídolos os gentios, eles serviam antes. Sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Então Paulo está ensinando eles, Paulo está dizendo, quanto ao comer das coisas sacrificadas a ídolo, eu vou dizer uma coisa: o ídolo nada é, mas sabemos que o nosso Deus é o único Deus, existe um só Deus. E Paulo está ensinando isso. Ele vai dar uma referência a isso também em Gálatas, Gálatas, mais uma vez aí, Gálatas capítulo 4, verso 8, Coríntios foi capítulo 8, verso 4, Gálatas já é capítulo 4, verso 8, diz assim, Gálatas 4, 8, diz assim: mas quando não conhecias a Deus, servia aos que por natureza não são deuses. O que é que Paulo está dizendo? Quando vocês não serviam a Deus, ao Deus verdadeiro, vocês serviam por natureza aqueles que não são deuses. Mas agora vocês servem ao Deus verdadeiro. Agora vocês não estão mais sem Deus nesse mundo. Agora vocês adoram o verdadeiro Deus, o verdadeiro Deus. E essa foi a oração de Jesus em João 17, verso 3. Ele orando, ele diz: Pai, eu quero que eles conheçam a mim, ao Senhor, como o único Deus verdadeiro. Conheça o Senhor como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste, é a oração de Jesus. E para nós finalizarmos, 1 Tessalonicenses é o último verso, e aqui a gente finaliza 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, Paulo diz assim, a partir do verso 8, ele está falando da igreja dos Tessalonicenses: porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. Olha o que Paulo vai dizer agora: e como dos ídolos vos convertertes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Que nós, irmãos, venhamos estar sempre deixando os ídolos. Mas pastor, nós não temos ídolos. Às vezes temos. Às vezes a nossa vida é o nosso ídolo. A gente quer que todas as coisas venham convergir para nós, que todas as coisas, nós queremos ser o centro de tudo. Às vezes nós somos o nosso ídolo.
um objeto, um propósito, um sonho. Você faz tudo para atender às suas vontades, e isso se torna um ídolo na nossa vida. Mas que a gente abandone essas coisas e venhamos reconhecer e adorar ao Deus único e verdadeiro. Vamos adorar a Deus. Tão perdido eu estava, tão distante de ti. Os meus pés tão cansados, sem ter pra onde ir, sem ter pra onde ir. Mas em meio ao caminho, tua voz me chamou, me tomou em seus braços. E agora filho sou, e agora filho sou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor e me resgatou, me aproximou.
nos resgatou, que nos aproximou. Então, glória a Deus. Na quinta nós estaremos aqui, né, mais uma live, tá? Então te convido para na quinta estar conosco em casa. Põe a mão no seu coração, nós vamos orar, finalizando este culto, esta escola. Senhor Deus, te louvamos por tudo quanto o Senhor tem realizado. Te agradecemos pelos louvores entoados, pela tua palavra que aqui foi explanada. Te agradeço, Senhor, pelos teus filhos que estão aqui nos auxiliando para a gravação desta live. Eu te agradeço pelos teus filhos que estão em casa, participando conosco, assistindo, ouvindo, te glorificando, ouvindo a tua palavra. Senhor, eu te louvo. Eu te peço, Pai, abençoe o mundo, abençoe o nosso país, abençoe a nossa cidade. Eu te peço, Senhor, afasta esse mal. Na tua ira, ó Deus, lembra-te da misericórdia. Lembra-te da misericórdia, Senhor. Agora, Deus, dá-nos uma ótima noite. É o que nós te pedimos. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe.